Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, prezados amigos, ouvintes que nos dão a alegria e o privilégio de mais uma vez podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta tarde tão bonita e maravilhosa que o Senhor nos permitiu no dia de hoje, gostaria de compartilhar com cada um de vocês um dos assuntos mais confortador da santa palavra do Senhor nosso Deus. O tema da palavra desta oportunidade é o cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus. Vamos usar o texto do evangelista Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, que assim nos fala a palavra santa do nosso Deus. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Esta é uma história muito interessante, pois confirma o cuidado de Jesus pelas pessoas necessitadas. E esta história, em particular, é um milagre dentro de um outro milagre. Jesus estava ensinando às margens do mar da Galileia, quando um homem chamado Jairo rogou que ele fosse imediatamente à sua casa para que curasse a sua filha de 12 anos de idade, que estava enferma e sem esperança de cura. Quando Jesus começou a caminhada em direção à casa de Jairo, seus discípulos formaram aquela barreira de proteção em torno dele. Mas centenas de pessoas começaram a apertá-lo, empurrando-o, estendendo as suas mãos para tocá-lo. E eis que uma mulher, totalmente despercebida, frágil e enferma, consegue vencer a multidão. Seu rosto está parcialmente coberto para que ninguém a reconheça. Seus braços são magros, suas mãos tremem, mas ela está ali, a poucos metros de Jesus. Sua última, porém, a maior esperança. Ninguém percebe quando ela estende a sua mão, querendo simplesmente tocar a orla do manto do Senhor. Falando um pouco da enfermidade daquela mulher, uma enfermidade até então incurável, da qual a palavra de Deus chama de fluxo de sangue, a Bíblia não é muito específica a respeito da enfermidade daquela mulher. Porém, muitos estudiosos concordam que era algum problema de sangramento uterino crônico, do qual não havia cura naquele tempo. E o pior é que na lei havia um regulamento especial para mulheres que apresentassem esta dificuldade
incontrolável na área da sua saúde física, conforme nós encontramos ali no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao versículo 27. Mas, resumindo, tais mulheres eram consideradas impuras e contaminadas, enquanto tal ocorrência durasse, além do que, se qualquer um a tocasse, também se tornaria impuro e contaminado. Em termos práticos, isso significava que aquela mulher tinha se tornado uma proscrita, segregada, exilada em sua própria comunidade, excomungada do templo e da sinagoga e de todos os locais religiosos, separada do marido, da família, enfim, banida da sociedade em geral. Aquela mulher havia resistido a uma enfermidade incurável, ao isolamento social, às dores constantes, à pobreza e à humilhação. Sua situação deveria ser a mais digna de compaixão, pois aquela mulher estivera entre os mortos-vivos por 12 anos e agora, finalmente, a verdadeira esperança estava diante dela, a poucos metros, questão de centímetros, e ela apenas precisaria de um toque de fé. Jesus estava em sua cidade. A notícia se espalhou. Jesus, aquele que cura os doentes, está aqui. De alguma forma, aquela informação chegou aos ouvidos daquela mulher, que imediatamente pensou: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Com isso, aquela mulher decidiu se aproximar de Jesus e, de alguma forma, ela, em seu íntimo, sabia que se ao menos pudesse tocar na bainha de suas roupas, já seria o suficiente. Por isso, decidiu arriscar-se a enfrentar a rejeição pública e a esticar o seu braço para tocar o Filho de Deus. Aqui nós aprendemos uma importante lição. A fé genuína envolve ação. Fé que não é colocada em prática não é fé. Então, ela alcança Jesus e o toca. As versões mais antigas dizem que ela tocou a orla dos seus vestidos. Foi essa parte que a mulher tocou quando Jesus passou. A princípio, aquela mulher planejou simplesmente em tocá-lo, receber cura e desaparecer sem que ninguém a percebesse. O texto é muito claro sobre o que ocorreu quando ela tocou em Jesus. Imediatamente foi curada. Naquele exato momento, a hemorragia se estancou. A multidão estava aglomerada naquelas ruas estreitas. Jairo, puxando a Jesus para que ele se apressasse. Os discípulos, por sua vez, tentando controlar a multidão. Ninguém percebeu aquela mulher abrindo o caminho. Jesus se aproxima e, num rápido toque, uma infusão de imenso poder se espalha pelo corpo daquela mulher. Suas artérias desgastadas, suas veias encolhidas, seus órgãos enfermos, seus músculos murchos, seus nervos estilhaçados, se enchem agora de saúde, de vida e de força. A desastrosa deterioração de 12 anos foi instantaneamente interrompida e revertida. Ela estava curada, saudável e inteira novamente. Ela se vira para ir embora. Ela não é ingrata, de modo algum. Apenas temerosa de chamar a atenção sobre si. Ela é, sim, respeitosa com a grande obra que Jesus realizou. Mas
eis que surge uma pergunta reveladora: quem me tocou? Neste exato momento, Jesus para, vira-se e, olhando a multidão, pergunta: quem me tocou? A princípio, parece aos discípulos uma pergunta absurda. Centenas de pessoas se acotovelando ao redor e Jesus quer saber quem o tocou? Todos o tocaram. Além disso, que diferença isso faz? Um toque é um toque e não passa de um toque. Mas isto não é verdade. O Evangelho revela que existe 3 tipos de toque. O primeiro toque é o toque da hostilidade, aquele toque do qual foi pronunciado, foi executado por aqueles acusadores do Senhor Jesus no momento do seu julgamento. Aqueles soldados tocaram no corpo de Jesus, tocaram a face de Jesus, mas de uma maneira hostil, de uma maneira depravada, de uma maneira que as palavras fogem ao contexto. O segundo toque que o Evangelho nos revela é o toque da incredulidade. Um exemplo disso foi aquilo que o próprio Senhor disse a Tomé após a sua ressurreição: Tomé, toque aqui nas minhas chagas, na minha ferida, e não sejas incrédulo, mas crente. E o terceiro toque que o Evangelho destaca é o toque da fé. E esse é o toque exercido por aquela mulher. Os discípulos não sabiam a diferença, mas Jesus, que sabe todas as coisas, reconheceu no simples toque daquela mulher, em suas vestes, uma fé especial. Observe, Jesus sabia o que e com quem havia acontecido o fato. Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas perguntou para que pudesse aumentar a fé daquela mulher, para mostrar à multidão que ele não se sentia envergonhado em ser tocado por uma mulher intocável, para mostrar o seu cuidado com os necessitados. Se ela se afastasse, sem mais nenhuma palavra, ela poderia concluir que havia algum tipo de magia na roupa dele, e Jesus queria mostrar que a fé dela nele foi responsável por sua cura. E ele queria que ela soubesse que sua cura era permanente e também estabelecer o contato pessoal. E para que todas estas coisas acontecessem, ela precisaria se identificar. Ao mesmo tempo que aquele fato serviria de ajuda para Jairo, mais à frente, pudesse crer no poder de cura de Jesus. Que momento significativo. Jesus se identificou com aquela mulher até então intocável. Ele não se importou que todos à sua volta soubessem disso, porque para Jesus não existe pessoas intocáveis. Graças a Deus, não existe casos sem esperança para ele. O homem mais sensível de toda a história foi, é e sempre será Jesus. Nunca ninguém se importou tanto com as pessoas quanto ele. Nunca ninguém se doou tanto aos outros como Jesus. Nunca ninguém sentiu o sofrimento dos outros como Jesus. Jesus é aquele que realmente se importa, que cura, que liberta, que salva e que transforma. Enquanto ele caminhava por aquelas ruas estreitas, com centenas de pessoas ao seu redor, ele sentiu um leve toque de fé.
Ele parou, voltou-se e procurou por aquela mulher. Ele não se ofendeu, nem se zangou, não se mostrou ocupado ou cansado demais para se importar com ela. Aquele a quem nenhuma força do inferno conseguiu o impedir ou paralisar, um simples toque de uma enferma o deteve em sua caminhada. Ele falou com ela como se ela fosse a única pessoa da multidão. Quando ele se voltou e a encontrou, era como se existisse apenas Jesus e ela. Meu querido, meu amado ouvinte, Jesus te ama, como se você fosse a única pessoa do universo. Ele ouve como se você fosse a única pessoa a falar com ele. Ele entende as suas necessidades, como se elas fossem as únicas em todo o universo. Tudo o que te afeta, afeta ele. Se sentir dor, ele também sentirá. Se ficar triste, ele sentirá tristeza. Se sofrer uma perda, ele também sentirá esta perda. Se algo te magoar, magoará ele também. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não temos um Cristo indiferente, insensível, apático, sem emoções, alguém que está ocupado demais para perceber nossos problemas. Não, pelo contrário, temos um Cristo sensível, solidário, empático, cuidadoso e que sente nossos mais profundos infortúnios. Nossa história está quase no fim. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? A mulher já sabia que era com ela que ele estava falando. O evangelista diz que ela vem temendo, tremendo e cai aos pés de Jesus. E depois declara tudo o que ele fez por ela e de que maneira maravilhosa e instantânea fora curada. Imagino que deve ter havido palmas, gritos de alegria, mas antes de saírem dali, Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus usa um termo carinhoso e de muito afeto: filha. E logo ele ressalta a qualidade da sua fé. E em seguida ele declara: vá para a paz. Se livre deste mal, siga em frente com saúde. O que aprendemos neste episódio? Chegamos pelo menos a duas conclusões. Primeira, como é simples ir a Cristo. A única coisa necessária e essencial é se aproximar dele com fé. Fé de que ele pode todas as coisas. Fé de que ele pode mudar a história da sua vida. Fé de que ele pode te dar uma esperança e um futuro. Segunda lição que nós aprendemos é que a parte mais difícil é estender a mão de fé. Reconhecer humildemente a necessidade da sua intervenção na história da nossa vida. Admitir que precisamos abrir a porta para que ele possa entrar e permitir que ele faça as reformas que forem necessárias para a implantação do seu projeto em nossas vidas. Aquela mulher entendeu que um toque era o suficiente. Ela entendeu
que ela precisava tomar uma atitude, ter uma ação concreta que confirmasse a sua fé. Ela teve coragem, foi até Jesus, estendeu a mão de fé e Jesus mudou a história da sua vida. Nesta tarde, o Senhor te convida a ter um ato de fé, a se aproximar dele com fé, a querer tocar no Senhor pela fé, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, acreditando naquilo que os olhos não podem ver, que os ouvidos não podem ouvir e que a nossa mente ainda não pode compreender, mas saber que Jesus, Ele pode todas as coisas e Ele pode mudar a história da sua vida, seja ela qual for. Fé precisa haver ação. O Senhor te convida a se aproximar dele, a tocá-lo, a pedir humildemente: mude a história da minha vida. Que Deus ricamente possa te abençoar.